Bem-vindo, esse é o canal Universo do Bit. Eu sou Severino Nogueira e hoje a gente vai iniciar o nosso curso de Eletrônica Digital. Vamos começar fazendo uma distinção entre a eletrônica analógica e a eletrônica digital. Bem, nós temos aqui um sinal analógico, representado em vermelho. E o que é que caracteriza um sinal analógico? Bem, ele é caracterizado por assumir infinitos valores dentre uma faixa de valores, né? Mas como assim? Vamos tomar um exemplo aqui. Vamos dizer que aqui a gente tem uma faixa de um sinal que a faixa ele está entre o 0 volt e o 5 volt, já que a gente está tratando da grandeza tensão. E no decorrer do tempo, ele consegue assumir aqui infinitos valores, né, dentre essa faixa de valores. Ele tem uma mudança contínua, né, que faz com que ele passe por todos os valores entre essa faixa de valores. A quantidade de valores que ele consegue assumir aqui é infinito. Vamos dar uma analisada, né? Nesse instante aqui, a gente poderia dizer que ele estaria com 1,5 volts. Já no outro instante, ele estaria com 2 volts. No próximo instante, estaria com 3 volts, com 3,5, né? E assim por diante. A cada instante, ele assume um valor diferente. E dentre essa faixa, né? Claro que ele não vai assumir valores que está fora dessa faixa. Mas aqui dentro ele consegue assumir valores infinitos, né? 0, 0,1, 0,01, 0,200, 0,348, enfim, ele consegue assumir aqui valores infinitos. O quantitativo de valores é infinito. E isso é o que caracteriza um sinal analógico, né? Essa forma contínua de variação. Então eu coloquei aqui, né, que é um sinal caracterizado por poder assumir infinitos valores dentro de uma faixa de valores, né? É um sinal que pode assumir valores infinitos dentro de uma faixa de valores. Um exemplo, né, seria a temperatura. A temperatura é uma grandeza que é uma grandeza analógica. Então ela tem essa mudança, né, contínua, né? Ela pode assumir dentro de uma faixa infinitos valores, uma faixa de temperatura, infinitos valores dentro dessa faixa. Outra seria o som, né? A gente ora está com a nossa voz é mais baixa, a hora é mais alta, e essa variação também ela é analógica. Ainda teríamos um exemplo de velocidade, né? Um carro ele poderia sair da velocidade 0 km por hora e ir, né, que seria parado, e ir até 100 km por hora. Mas para fazer isso, ele precisaria passar pela velocidade de 1 km por hora, 2 km por hora, 3 km por hora, 4 km por hora. Então, a grandeza de velocidade, né, é analógica. Vejamos agora um sinal digital. Bem, o sinal digital, né, como eu já coloquei aqui, é um sinal que pode não, né? É um sinal que assume apenas dois valores, ou 0 ou 1, ou nível baixo ou nível alto, né? Que seria a mesma coisa. O nível baixo seria o 0 e o nível alto seria o 1. A gente ainda teria, né, poderia dizer ou desligado, né, que é o 0, ou ligado, que é o 1.
Vamos observar aqui a forma de onda. É uma forma de onda quadrada, né? E para cada instante, a gente também tem valores. Só que esses valores, se a gente for analisar, eles só assumem dois valores, né? Essa forma de onda só assume dois valores. Ou nível alto, né? Ou nível baixo. Ou tem sinal ou não tem sinal. Se a gente pegar o exemplo que a gente adotou no sistema analógico, né? Que aqui é o 0 e aqui é o 5 volts, então a gente teria 5 volts, né? Para todos esses instantes aqui a gente teria 5 volts, e para todos esses instantes aqui a gente teria 0 volt, né? Então ele só assumiu dois valores, ou o 5 volt ou o 0. Como a gente está tratando de eletrônica digital, né? Esse 5 volt a gente caracteriza ele como o sinal 1, né? O valor 1. Então, ora ele é 1 e ora ele é 0. Ora é nível alto, ora é nível baixo. Ou ainda, ora está ligado, ora está desligado. Não existe um meio termo, né? E isso é o que caracteriza o sinal digital. Aqui a gente teria nível alto, 1. Aqui a gente teria nível baixo, 0. Aqui poderíamos dizer que estaria ligado, né? 1. Aqui a gente está desligado, né? Assume o valor de 0. E assim por diante, né? Essa palavra digital, ela faz parte né, do nosso cotidiano, né? Já é uma palavra que a gente está familiarizado com ela. E por que isso? Os circuitos digitais, eles estão empregados em quase tudo, né, que a gente faz. Então, na nossa diversão existem circuitos digitais, né? Nossos computadores, nossa comunicação, na medicina, e etc. A gente ter uma noção, né? Até no nosso fogão hoje existe circuitos digitais, né? Já tem fogões com relógio, então ali já está empregado um circuito digital. E quais são as vantagens de um circuito digital? Por que ele é tão utilizado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas vantagens. Bem, a gente poderia iniciar com ser um circuito fácil de ser projetado, né? Facilidade de projeto. Essa é uma característica, né? Uma vantagem do sistema digital. É muito mais fácil você desenvolver um projeto onde a gente só tem duas variáveis, né? 0 ou 1, do que desenvolver um projeto onde a gente teria que assume diversos valores. Isso faz com que seja muito mais fácil projetar um circuito digital do que um circuito analógico. Outra vantagem, fácil armazenamento, né? A gente no sistema digital, a gente só tem duas variáveis, ou 0 ou 1. Então fica fácil de armazenar essa informação. Já mesmo que seja vários 0 ou vários 1s, fica fácil de armazenar, né? Já no circuito analógico não, a gente estaria tratando com vários valores diferentes, né?
infinitos valores. E para armazenar esses valores fica um pouco mais difícil. Uma maior exatidão e maior precisão, né? É muito mais fácil você ler um valor de 1 ou 0 do que ler o valor 4,37, né? Esse valor, ele quebrado, né, é mais difícil de ser lido. E na eletrônica analógica, eles são, como a gente já viu, estão presentes em maior quantidade, né? Valores quebrados, eles estão presentes na eletrônica analógica, né? E por isso eles são mais fáceis de ser confundidos, né? E por isso a gente tem uma maior precisão, uma maior exatidão nos sistemas digitais, né? Outra vantagem, a instrução programada, né? De acordo com as vantagens que a gente já viu acima, fica muito mais fácil de você fazer instruções, né, para algo acontecer em circuitos digitais, né? Já por essas vantagens que a gente viu acima. É muito mais fácil você deixar uma instrução pré-programada num circuito digital do que num circuito analógico. Ele é menos, né, menos afetado por ruídos. E como a gente viu, aquele exemplo da precisão e exatidão, né? Outro, já na questão dos ruídos, qualquer ruído no circuito analógico faz com que ele varie. Já no circuito digital, não. A variação tem que ser muito grande, né? Essa amplitude de variação tem que ser muito grande para alterar o valor de 1 para 0. Agora a gente tem uma observação que deve ser feita, que é o seguinte, né? O mundo real é quase totalmente analógico. E para isso, a gente tem que converter esses sinais analógicos em sinais digitais, né? Como seria essa conversão? Vamos aqui dar uma olhadinha num exemplo, que seria o controle de temperatura. Para fazer o controle de temperatura, a gente precisaria primeiro de um dispositivo de medição. Já que a temperatura é uma grandeza analógica, esse dispositivo de medição ele é analógico, né? Então, ele faria a medição da temperatura. A gente teria que converter esse sinal de analógico para digital, fazer o processamento, né, digital. Já esse processamento ele é o que os sistemas digitais nos proporciona. É muito mais fácil você processar um sinal, né, de forma digital do que de forma analógica. Depois de processado esse sinal, ele teria que ser convertido novamente de digital para analógico agora, né? Voltando à forma analógica. Esse sinal passado para um controlador, e o controlador faria o ajuste da temperatura, né? Seria um controlador de um motor, né, talvez, para fazer com que a temperatura, né, ficasse controlada da forma que a gente tivesse processado. A grande vantagem, né, aí é esse processamento, essa forma de processar o sinal de forma digital é muito mais fácil do que de forma analógica. Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje se encerra por aqui. Eu quero pedir a vocês que se inscrevam em meu canal,
né? E dê aquele joinha, que isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até a próxima.